A lei cósmica da causalidade. Tudo acontece devido a uma causa. A quarta lei do cosmos é a lei da causalidade, que pode ser formulada da seguinte maneira: todas as mudanças nas atividades do cosmos são condicionadas e causadas. Elas se manifestam através de uma causa condicionante. Elas continuam a se manifestar através de uma causa condicionantes. Elas deixam de se manifestar através de uma causa condicionante. No sentido mais geral, a palavra causa é definida como aquilo que produziu ou opera um resultado. De modo geral, a causa de qualquer efeito é a verdadeira razão do acontecimento, ou aquilo físico ou mental, que é corretamente nomeado em resposta à pergunta por quê? Considera-se que todo acontecimento físico ou mental ocorre por causa de alguma outra coisa capaz de produzir efeitos, porque realmente significa por causa de e implica uma causa. Em linguagem filosófica, o verbo condicionar é definido como determinar ou fazer qualquer coisa o que ela é. Uma coisa condicionada é aquela determinada ou transformada naquilo que ela é por alguma outra coisa. Considera-se que todas as coisas do mundo dos fenômenos sejam condicionadas de alguma maneira. Em filosofia, só o infinito ou o absoluto é considerado como incondicional, isto é, livre de todas as condições e limitações. O pensamento correto sobre esse tema específico das coisas condicionantes do mundo dos fenômenos pode ser ajustado pela lembrança de que, na verdade, elas não são coisas ou entidades estáticas, mas sim, como tudo mais no mundo dos fenômenos, atividades ou formas que condicionam e causam outra forma a partir daí. Um estímulo sempre é uma atividade. A resposta a ele sempre é igual, seja um estímulo físico ou mental. Desde tempos imemoráveis, os filósofos admitiram e ensinaram a existência e operação da lei da causalidade. O pensamento humano seguiu o caminho da observação filosófica, e a classificação não poderia ter tomado rumo distinto. Aos poucos, as operações da lei passaram a ser reconhecidas como elementos predominantes em certos campos, depois em outros e assim por diante. Depois a generalização chegou ao conhecimento do predomínio universal da causalidade e foi alçada à dignidade de uma lei do cosmos de natureza axiomática. Os filósofos da Grécia Antiga, em particular, dedicaram muita atenção à elaboração dos princípios da lei da causalidade. Houve muita discussão de minúcias pouco importantes sobre o tema da natureza última da causa, e o resultado foi que eles sempre saíam pela mesma porta pela qual haviam entrado, pois aqui a natureza última é claramente incognoscível, como é o que realmente acontece no caso de todas as concepções últimas desse tipo, que não houve nenhuma exteriorização sobre a existência e operação da lei em si. Também se constata que o mesmo estágio de coisa foi mantido na Índia Antiga. Lá também havia muita argumentação erudita com o mesmo resultado inevitável. Contudo, aqui a existência da lei não era questionada, mas sim universalmente aceita como verdade. Os budistas, em particular, atribuíam-lhe grande importância e fizeram dela uma base fundamental de sua filosofia. Eles associavam firmemente a sua doutrina da mudança e sempre declaravam positivamente mudança de acordo com a causa. A doutrina budista de um devir fluir permitiu-lhes ter um conceito muito mais claro da causa do que aquele de seus oponentes. Ali estava um conceito de um fluxo corrente de coisas e acontecimentos em contraste com a concepção mais ou menos estática defendida pelas escolas discordantes.
Na verdade, a concepção budista era quase idêntica àquela do moderno pensamento científico-filosófico ocidental. Nos primórdios do pensamento filosófico ocidental sobre o assunto, houve praticamente um retorno às mesmas bases que haviam sido percorridas pelos antigos gregos. Aqui, porém, mais uma vez, as especulações eram quase totalmente voltadas para as explicações últimas, o que naturalmente não levou a nenhuma conclusão útil. Descartes, Hume, Kant, Mill e outros filósofos eminentes participaram todos dos debates em busca da solução. Hoje, porém, a sua obra principal é considerada como uma base para as concepções mais claras que, ao longo do tempo, evoluíram a partir deles. Talvez a moderna concepção ocidental de causalidade possa ser mais bem formulada por excertos do verbete enciclopédico sobre o tema, escrito pelo professor Evander Bradley McShilvary, uma autoridade conceituada e competente nos temas filosóficos. Nesse verbete, ele afirma: uma definição de causa que nos dias atuais é muito amplamente aceita é aquela segundo a qual a causa de qualquer acontecimento é um acontecimento precedente sem o qual o acontecimento em questão não teria acontecido. As duas causas e efeitos são sempre acontecimentos, isto é, coisas em processo de mudança. Na causa completa estariam todos os indispensáveis acontecimentos anteriores. Portanto, passamos em causa e efeito não como se fossem magicamente condicionadas entre si, mas como passos diferentes num processo contínuo no qual cada passo é o que é em decorrência de sua relação com todos os outros passos. Do livro New International Encyclopedia Verbete sobre Causalidade. Como o leitor perceberá, isso está praticamente de acordo com a doutrina geral do devir de todas as coisas cósmicas, sendo estas últimas consideradas como acontecimentos por assim dizer. E sem dúvida, mantém uma relação quase estreita com a doutrina budista sobre o mesmo tema, além de atender às exigências das diversas leis cósmicas independentes e interligadas apresentadas no presente livro. Uma vez mais, podemos ilustrar a concepção filosófica que hoje predomina no Ocidente, citando duas outras fontes, como mostraremos a seguir. Jevons, em seu livro Lessons of Logic, afirma que a causa de um acontecimento significa a circunstância que devem ter ocorrido anteriormente, a fim de que o acontecimento pudesse ter realizado. E no Dictionary of Philosophy and Psychology, de Baldwin, afirma-se que todo conhecimento é resultado ou sequência de algum fato anterior ou fatos anteriores, sem o qual não poderia ter ocorrido e cuja presença é indicativa de que teria forçosamente de existir. O fato de essas ideias estarem de acordo com os antigos preceitos budistas pode ser constatado numa referência ao tema feita por Caroline Wright Davids. Desde Thomas Brown e John Stuart Mill, pelo menos neste país, temos considerado suficiente dizer que não fazemos nenhuma ideia de nada que diga respeito à eficiência, além da regularidade de sequência até o momento para nós mesmos. A antiga fórmula budista apresenta uma concepção paralela, deixando de lado as especulações sobre o começo e o fim. Essa fórmula nos diz que todas as dharmas, todas as coisas como são conhecidas, acontecem a partir de causas. E uma causa que foi aquela coisa, ou aquelas coisas cuja presença se faz necessária para determinada coisa subsequente, ou coisas que são conhecidas como resultado. E considerava-se que essa uniformidade em sequência era de importância tão crucial que a chamavam de Dharma. O Buda é representado como se estivesse a dizer a um hipotético Jain: deixai de lado essas questões sobre começo e futuro. Eu vos ensinarei o Dharma. O que está presente vem a ser, do surgimento daquilo surge isso. Estando aquilo ausente, isso não vem a ser. A partir da cessão daquilo, isso cessa também. Do livro Buddhism, a Study of the Buddhist Norm.
Aqui observaríamos em passante que os budistas sustentam que praticamente todas as atividades vivas têm como sua motivação maior e sua causa condicionante alguma forma de desejo intenso ou brando, consciente ou inconsciente. Isso produz uma característica dominante de sua doutrina de Tanha, o princípio universal do desejo em suas muitas formas, e também de Kama, o elemento de desejo em todas as coisas vivas. Platão também enfatizou a força motivadora do desejo. Spinoza vê no desejo a essência da força motivadora que se encontra na base da atividade humana. Schopenhauer também postula um impulso consciente ou inconsciente para a ação, o princípio do desejo-vontade, como as causas condicionadoras da atividade viva. Na categoria das causas condicionadoras, devemos atribuir um lugar importante ao desejo. Por trás da vontade encontra-se o desejo. É um antigo aforisma do ocultismo. De fato, o desejo pode verdadeiramente dizer: calculam mal os que me deixam de fora. Tanto Platão quanto Gautama, o Buda, sustentam que o elemento desejo chega até produzir vidas futuras, o renascimento. Em poucas palavras, a concepção científica moderna pode ser assim definida: todo acontecimento no tempo e, portanto, todas as mudanças nas coisas, todos os fatos e ocorrências que implicam o elemento mudança, bem como todas as coisas daí resultantes, são a consequência ou os efeitos de certas atividades antecedentes, conhecidas como causas, as quais, estando presentes, fazem com que os resultados e efeitos tenham de ocorrer. Considera-se que isso seja uma verdade igualmente aplicável, tanto aos acontecimentos e atividades físicos como aos psíquicos. As afirmações acima significam, em resumo, tudo o que é: A. Exatamente o que é está. B. Exatamente onde está. E C. Exatamente quando está. Porque certas outras coisas foram exatamente o que foram ou são. O leitor perceberá que são, estão, podem ser substituídos por foram na afirmação acima. Isso porque, em sentido escrito, que é especialmente favorecido pelos budistas, as relações causais não são necessariamente confirmadas apenas às relações temporais. Os budistas afirmam que qualquer relação existente de interação ou coordenação, correlação ou interdependência, desde que baseada numa necessidade verdadeira e tenda necessariamente a condicionar a coisa ou acontecimento em questão, isto é, a impor-lhe condições, deve ser vista nessa medida como uma das causas que tornam a coisa ou acontecimento exatamente o que ele é a partir dessa perspectiva. Contudo, é certamente imperativo que as causas imediatas estejam realmente presentes no momento do efeito imediato. Na realidade, as causas remotas não precisam estar tão presentes naquele momento específico, embora sua influência esteja presente em seus efeitos intermediários derivativos. Isso explica a constância dos verbos ser e estar no parágrafo anterior. A única alternativa para a causalidade ordenada é aquela do puro acaso. E o puro acaso é inconcebível em conexão com atividades observadas no cosmos. O puro acaso é um conceito inconcebível com a razão, além de um escândalo ao pensamento lógico. No uso filosófico e científico moderno, o termo acaso nada mais é que a causa ou as causas desconhecida e imperativa de um acontecimento. Deixou de existir a concepção filosófica ou científica do acaso como explicação de um acontecimento não causado. Considera-se que tal concepção pertence à Idade Média do pensamento filosófico. Modernamente, não há nenhuma justificativa para o uso moderno em qualquer outro sentido que não seja o da compatibilidade com o uso científico e filosófico há pouco afirmado. O contrário é o resultado ou da lassidão do pensamento de pura superstição. É uma falácia absoluta na concepção lógica atual
e deve ser sempre considerada como tal em toda reflexão sobre o tema. É verdade que uma maioria de filósofos parece não estar em perfeita consonância com os princípios da causalidade, mas um exame mais profundo de seus preceitos revelará o fato de que sua contenda é com uma interpretação demasiado mecânica e de sistema fechado dos princípios acima referidos. Com a admissão de que existem planos superiores e desconhecidos da causalidade e que é possível considerar algumas das normas menos importantes da atividade natural como hábitos estabelecidos pelas forças da natureza e não como normas de procedimentos fixas e inalteráveis, menos canais criados pelas próprias forças cósmicas, através dos quais elas tendem a fluir daí em diante. As maiores dificuldades então se desvanecem e os opostos se reconciliam numa nova síntese mais larga e de maiores amplitudes. O cosmos, quer seja concebido como um sistema, quer como um princípio do ser ou da vida, não é limitado por nenhum suposto sistema fechado de sequências causais exatas. É um processo de desenvolvimento em que os elementos causais mais elevados e desconhecidos desempenham um papel no qual as correntes subterrâneas e as forças acima são operativas, assim como aquelas dos planos de superfície. Uma concepção simples, mas que parece confiscar a substância de mistério aparente, é aquela segundo a qual causa e efeito se mantêm como fatores ou aspecto componentes da atividade universal, da qual todos os acontecimentos e coisas são partes, embora não permaneça uma parte uma das outras, ou em relação ao todo. Os princípios da continuidade, sequência, devir, a unidade e o fluxo exterior das coisas no cosmos tornam-se fúteis e inúteis às especulações relativas aos detalhes da causalidade e servem para criar um maior entendimento do espírito de suas leis. Não seria justo nem apropriado encerrar este exame da lei da causalidade sem uma referência à sua extensão da parte das escolas brahmanes e budistas das filosofias orientais ao karma em sua aplicação ao destino de indivíduos, famílias, raças e nações. Ainda que no transcurso de seu raciocínio lógico, elas ampliem essa lei do karma de modo a incorporar e incluir a lei de causa e efeito nas atividades éticas e morais. A lei da causalidade ética e moral, particularmente em suas doutrinas do renascimento, ainda assim elas consideram o karma como aplicação universal nas atividades físicas e psíquicas no universo manifesto. Este último fato não é de conhecimento tão geral, mas é extremamente correto. A citação a seguir, extraída dos escritos de Helena Petrovna Blavatsky, explica esse significado geral e universal do termo karma nas filosofias esotéricas do Oriente. Karma é a lei de causa e efeito. Repetindo, karma é a lei última do universo, a fonte, origem e procedência de todas as outras leis que existem em toda a natureza. Karma é a lei infalível que ajusta o efeito à causa nos planos físicos, mental e espiritual do ser. Como nenhuma causa pertence sem seu devido efeito, do maior ao menor, de uma perturbação cósmica até o movimento de sua mão, e como o semelhante produz o semelhante, o karma é aquela lei invisível e desconhecida que ajusta com sabedoria, inteligência e justiça cada efeito à sua causa, fazendo esta última remontar o seu produtor. Do livro Keito Theosophy, página 156. A lei da causalidade é considerada pelas maiores autoridades científicas e filosóficas de nossa época, bem como por aquelas do passado, como axiomática e evidente por si mesma, e cuja negação é inconcebível. A doutrina do puro acaso é a única alternativa possível, e trata-se da pura negação do princípio da causalidade lógica, sendo também inconcebível e repulsiva tanto à razão como à intuição.
A extensão da causalidade para a universalidade é a fiança pela experiência, pelo pensamento racional e também pela aplicação da lei da analogia. Embora tenhamos afirmado expressamente que as leis cósmicas, do modo como aqui as consideramos, não devem ser aplicadas a nenhuma concepção finita específica de um princípio eterno do ser, pareceu-nos apropriado acrescentar a esta altura a seguinte afirmação do professor Borden Park Browning em seu livro The Philosophy of Herbert Spencer. Não é a presença em si que exige uma causa, mas somente uma presença mutável. O ingresso na presença ou a saída dela são as únicas coisas que exigem uma causa ou fazem surgir uma demanda. O que quer que manifeste ou experimente a mudança deve ter uma causa. O que quer que não manifeste nem experimente pode prescindir de uma causa. Do nosso ponto de vista, a aplicação da afirmação no comentário acima é óbvia. Ela exime e liberta da causa necessária qualquer conceito de princípio eterno do ser e, ao mesmo tempo, prende e conecta inextricavelmente a lei cósmica da causalidade para a lei cósmica da mudança. Ela não apenas fornece a possível concepção de uma causa sem causa última, aquilo que corrobora e mantém todas as mudanças, e continua imutável em meio a todas as mudanças. Se tal teoria ou sugestão estiver presente no pensamento filosófico, ela também impõe categoricamente a causalidade por meio da mudança sobre todas as modalidades cósmicas de atividades, tanto em geral como em particular. Nota 2. A lei da causalidade natural aqui submetida a exame não deve ser identificada com as doutrinas de fatalismo, nem com as de predestinação. Respectivamente, o pensamento costuma ser erradamente confundido com elas. As breves afirmações definitivas apresentadas a seguir sobre os três conceitos respectivos talvez sirva para impedir ou corrigir esse possível erro da sua parte. Bem ao contrário de a causalidade natural e o fatalismo terem significados idênticos, o que se tem na verdade são dois conceitos fundamentalmente antagônicos quando levamos em consideração seus respectivos significados essenciais. A causalidade natural apenas afirma que todos os acontecimentos e fatos naturais têm suas causas naturais antecedentes. Em outras palavras, estão sempre condicionados por certos acontecimentos ou fatos naturais que os precederam e que, caso estivessem ausentes, não teriam acontecido e que, por sua vez, esses acontecimentos precedentes tiveram seus próprios antecedentes e assim por diante através de todo o ciclo cósmico. Por outro lado, o fatalismo se apega à ideia de que os acontecimentos e os fatos ocorrem em razão de algum mandado ou fiat emanado de algum agente ou poder misterioso ou sobrenatural, predestinado ou fadado em tempos extremamente remotos, irrevogável, inalterável e destinado a concretizar-se no momento previsto. A causalidade ou acontecimento natural nada tem a ver com um acontecimento ou fato arbitrariamente predeterminado. Considera-se que um acontecimento predestinado não ocorre em razão da tendência metódica das leis naturais de sequência de atividades. Na verdade, admite-se que ocorre a despeito dessas leis em geral, quase sempre atuando no movimento contrário ao delas, e que todas as tentativas de escapar ao destino por meios naturais são inúteis. O fatalismo, portanto, postula os poderes naturais como se originalmente fossem uma injunção ou uma predestinação de certos acontecimentos, sem nenhuma referência a causa e efeito naturais. Além disso, o fatalismo defende a ideia geral de que a vontade humana não é um fator eficiente nos processos de contingência ou ocorrência, ao menos na medida em que remita um acontecimento fadado.
Por outro lado, a causalidade natural sustenta que a vontade humana é um fator de grande eficiência em muitos acontecimentos e fatos. Como antecede, esse é um importante elemento determinante, embora em si mesmo deve ser explicado à luz do direito natural geral. O fatalismo, portanto, recusa-se a admitir a vontade humana como um elo na cadeia da causalidade natural, embora a causalidade natural a veja como um elo importante na cadeia sequencial. O fatalismo postula poderes sobrenaturais como se eles comandassem ou predestinassem arbitrariamente certos eventos e acontecimentos a partir de um desenvolvimento de condições naturais, tudo nos termos da lei e da ordem na natureza. Por último, a predestinação em geral difere tanto da causalidade natural como do fatalismo, respectivamente, como esses foram aqui apresentados e explicados. A predestinação é a doutrina teológica que, apesar de admitir a causalidade natural à luz da lei e da ordem, também defende a ideia de que a deidade concebida como ser pessoal tenha predestinado ela própria a lei natural e da ordem das coisas, e que também tenha predestinado e predeterminado todos os acontecimentos que ocorrem nessa esfera de domínio. Em suma, que ao predestinar o fim, ela também tenha predestinado os meios. A predestinação tem sido definida como o propósito ou preceito de Deus desde a eternidade, respeitando todos os acontecimentos. Do livro Webster New International Dictionary. Levada à sua aplicação extrema, a predestinação resulta na enunciação teológica de que, por determinação de Deus, para a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados à vida eterna, e outros são preordenados à morte eterna. Do livro Westminster Confession of Faith. A causalidade natural não deve ser confundida nem com a doutrina do fatalismo, nem com a da predestinação. Na verdade, são consideradas como doutrinas opostas e antagônicas, quando corretamente interpretadas.